Finally, we meet. The Tarnished, who would be Lord. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. That is most unfortunate, for he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. Chosen, tarnished, and would-be Lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. May chaos take the world. May chaos take the world! Aqui. Rapaziada, é o seguinte, no guia de hoje a gente vai bater um papo e montar a build do Deus do Fogo, uma build baseada em fé, muito forte, uma das mais fortes do game atualmente, eu diria, e eu lembro pra vocês que esse guia é mais voltado pra quem já é veterano ou tem um pouco de conhecimento do game. Se você é iniciante e caiu aqui de paraquedas, recomendo que você vá pra parte 1, lá eu mostro como você pode montar ela do zero, pegando todos os itens, encantamentos e deixando a build bem redondinha, fechou? E se você gostar do vídeo, ou esse vídeo te ajudar de alguma forma, já confere se é inscrito ou considere deixar sua inscrição. Seu apoio é muito importante para o canal continuar crescendo, muita gente que assiste os vídeos não se inscreve e vocês não fazem ideia o quanto isso faz diferença e ajuda o meu trampo, fechou? Então, bora lá!
Então, sem mais delongas, já começamos com os status. Relembro que essa build tem duas variantes, uma com foco exclusivo nos encantamentos e outra híbrida, usando armas e encantamentos ao mesmo tempo. Como de costume, a priori trago os status level 150 e em seguida do level 200, NG+, e em diante. À sua esquerda você encontra os status iniciais com foco exclusivo nos encantamentos e na direita os status da versão híbrida. Nas duas versões, elevamos vitalidade até 50, que fica entre o mínimo e o máximo recomendado, e isso nos deixa com 1700 de HP, um spot muito bom. Com foco nos encantamentos, elevamos mente até 30, para ficar com uma mana muito alta e conseguir spamar os encantamentos sem se preocupar muito com o poste de mana. Já na versão híbrida, deixamos em 20, para ficar com 120 de mana e conseguir usar as cinzas de guerra da Lâmina Blasfema 4 vezes antes de potar. 30 de fortitude na primeira versão é bem mais que o necessário. Com isso, a gente consegue equipar todo o set sem grandes problemas, mas o foco é aumentar a estamina. Nesse spot, ficamos com 130 e com essa quantidade, conseguimos spamar os encantamentos sem precisar descansar o tempo todo para esperar a estamina recarregar. Na versão híbrida, deixamos em 25, que é o mínimo recomendado para termos carga de equipamento suficiente para equipar tudo e não ficar com rolamento pesado. Como o foco não é ficar spamando skill, esse spot é muito bom. Em ambas as versões, buscamos elevar fé até 80, para alcançar o máximo skill dos nossos selos, aumentar muito o dano dos encantamentos e das cinzas de guerra da arma, e é nesse momento que a build alcança um pico de poder muito alto e o dano fica cabuloso. Por fim, na versão híbrida, elevamos até 15 de destreza e 22 de força, já que são esses os pontos requeridos para equipar a Lâmina Blasfema. Já no level 200, segunda jornada em diante, ou caso você tenha bastante ponto para gastar, na versão dos encantamentos, a gente começa a subir destreza buscando alcançar 70. Aí você me pergunta, mas por que destreza, Hor? E eu te respondo. Ao elevar destreza, a gente passa a castar os encantamentos de forma mais rápida, sendo 70 de destreza o cap, o máximo que conseguimos ganhar nesse aumento de velocidade de cast extra. Acima disso, é desnecessário. Já na versão híbrida, a gente gasta mais uns pontinhos em mente e fortitude para deixar a build mais redondinha e depois começa a elevar a destreza também. Mas aqui tem um adendo, tá? Se você quiser causar mais dano nas cinzas de guerra da Lâmina Blasfema quando usada colada no boss, você pode elevar a força para aumentar o dano físico da arma. Mas, se você quiser focar mais nos encantamentos, elevar a destreza para você conseguir castá-los mais rápido. De qualquer forma, em todos os cenários eu recomendo elevar destreza. Você castar os encantamentos mais rápido, deixa a build mais versátil e mais ágil. Mais pra frente eu vou trazer algumas opções de armas, aí vocês podem escolher se querem upar força ou destreza como atributo secundário. Ao término, no level 230 é quando as duas versões se encontram e tu pode bagunçar legal todos os bosses. A partir daqui, você pode levar a vitalidade até 60 para aumentar bastante o HP, assim como aumentar a mente e fortitude à vontade para ter bastante mana, carga de equipamento e estamina para deixar a build mais tanque e conseguir solar todos os bosses sem preocupação. Status jogados na mesa, agora partimos para os encantamentos. Atualmente, o jogo disponibiliza 13 encantamentos de fogo, somando as skills e os buffs, mas visando a celeridade, vou passar pelos mais importantes. O primeiro da lista, que você já começa com ele, é chamado de A Chamas. Ele custa 10 de mana, tem um cast extremamente rápido, pega uma distância melee, tem um dano baixo e você pode usá-lo contra bosses e no mundo aberto. O grande ponto forte desse encantamento é a rapidez em ser usado e a versatilidade que ele agrega, visto que você consegue usar pulando, correndo ou mesmo depois de um rolamento. Não se engane, esse encantamento, se bem usado, consegue fazer um estrago e apesar do dano baixo, contra bosses muito agressivos, ele é bem viável. Na sequência, temos a versão melhorada do Achamas, chamado de O Grande Pira, custa 16 de mana, tem um cast moderado e carregado, tem uma distância melee, tem um dano alto, você pode usá-lo contra bosses e no mundo aberto. Ele tem um dano muito superior à sua versão de início de game, mas em contraponto é um pouquinho mais demorado para castar. De qualquer forma, ele é extremamente forte contra todos os chefes do game, e eu diria que ele é um dos principais da build. Por conseguinte, temos o encantamento chamado de Banquete de Chamas. Esse também é mais usado no início da jornada, ele custa 11 de mana, tem um cast moderado e carregado, tem uma distância muito longa, se pegar o macete e souber mirar, atravessa o mapa com facilidade, tem um dano médio e você pode usá-lo contra bosses e no mundo aberto no início do jogo. Você só fará uso dele se estiver montando a build do zero, mas assim que você for progredindo, perceberá que o dano começa a cair um pouco, então usaremos ele até pegar o próximo. Com um nome bem diferente, o encantamento que as Chamas do Gigante te leve é a versão muito superior ao Banquete de Chamas. Ele custa 30 de mana, quase o triplo que o anterior, tem um cast moderado e carregado, pega uma distância muito longa, se usar sem travar a mira, também atravessa o mapa muito fácil,
tem um dano extremamente alto e você pode usá-lo contra bosses e no mundo aberto. Sem sombra de dúvida, esse é um dos encantamentos mais fortes e core da build. Quando usado de maneira carregada, causa um dano grotesco e ainda explode no contato, causando dano em área e empurrando ou derrubando os inimigos, essencial na build. Seguindo a lista, o próximo é chamado de A Chama do Deus Caído. Ele custa 34 de mana, tem um cast lento, uma distância média, tem um dano alto, você pode usá-lo principalmente no mundo aberto. Essa Chama do Deus Caído eu trouxe simplesmente porque é um encantamento lindo demais, mas no geral não é tão viável se comparado aos outros da lista. O dano não é dos maiores, o cast não é muito rápido e além disso só consegue usar um por vez, porém ele causa um dano em área, então é legal de ter no mundo aberto para dar uma brincada. Por último, temos outro extremamente forte da lista, intitulado de Queime ou Chamas. Bate de frente com a chama do gigante. Ele custa 26 de mana, tem um cast rápido e carregado, pega uma distância melee e em área, tem um dano extremamente alto e você pode usá-lo contra bosses e no mundo aberto. Além disso, ele causa 47 de dano à postura. Esse encantamento em particular é muito forte em várias ocasiões do game. Tanto contra bosses quanto em mundo aberto, ele é uma opção incrível, visto que ele levanta e derruba os inimigos quando acerta. Você consegue irritar mais de um pilar de fogo ao mesmo tempo no inimigo, o que muitas vezes um ou dois casts faz quebrar a postura e abre janela para derretermos a vida dos chefes. Você pode usá-lo tanto de maneira carregada, para causar mais dano, mas não hesite em usá-lo de forma simples. Dessa maneira, ele ficará extremamente rápido e fará com que os bosses não consigam nem levantar, pois o stagger que ele causa é ridículo de forte. No geral, os encantamentos de fogo são muito fortes em causar um dano rápido e alto, e praticamente todos eles possuem um stagger muito bom, e isso faz com que você consiga cancelar alguns ataques dos inimigos e também de alguns bosses. Confesso pra vocês que essa build de Deus do Fogo é a build atualmente baseada em fé que eu mais gosto no game. Encantamentos jogados na mesa, vou passar pra vocês então como que a gente pode montar um setupzinho e ficar bem da hora. O primeiro buff é o Voto Dourado, padrão, core da build. Ele aumenta em 15% o nosso dano e diminui em 10% o dano recebido. Muito forte, ele dura 80 segundos, não tem por que não usar. O segundo, por padrão, a gente coloca o Chama Costadome Força. Ele aumenta o nosso dano de fogo em 20% por 30 segundos. Geralmente é esse que você vai usar em todos os bosses do jogo. Caso você queira, caso seja veterano, tenha um pouco de conhecimento ou queira se arriscar, você pode colocar o Evo de Chabriri. Esse é um buff mais forte, ele gera mais dano para nossa build, mas ele também aumenta o nosso dano sofrido. Então, ele aumenta em 25% o nosso poder de ataque total, mas aumenta em 33% o dano sofrido. Então só use ele se você se garantir ou conheça as mecânicas do boss. Agora falando propriamente das skills, a primeira skill que eu recomendo vocês colocarem é o A Chamas, muito forte. Apesar de não ter muito dano, ele gera uma versatilidade para o nosso personagem muito boa. Ele é muito útil contra bosses agressivos, visto que você consegue usar ele pulando, correndo ou depois de um rolamento, e isso deixa ele muito forte. Na sequência, temos o A Grande Pira. Apesar de ser melee, ele tem um dano extremamente alto, e se você acostumar a jogar com ele, você consegue derreter muitos bosses do jogo. Na sequência, temos o Banquete de Chamas. Esse só vai usar no início do game, até você pegar o que a Chama do Gigante leve. Muito forte, tem um dano muito alto, pega uma distância muito longa, dá dano em área e além disso tem um stagger muito bom, o que faz você derrubar ou empurrar os inimigos, e isso gera um poder de defesa muito legal pro personagem. Na sequência, se quiser colocar, você pode colocar a Chama do Deus Caído para dar uma brincada, mas como eu não acho ele tão viável, eu vou tirar e falo para vocês colocarem a Queime ou Chama. Muito forte, stagger muito bom, levanta e derruba os inimigos. Você pode ver nos clipes contra a Renala e contra a Malenia, esse encantamento faz um estrago, não hesite em usá-lo de maneira sem carregar, ele causa um dano muito bom também, então é core essencial na build. A princípio, são esses encantamentos que você vai querer usar. Voto Dourado, o Evo de Chabriri, 2 buffs, A Chamas, O Grande Pira, que a Chama Gigante leve e Queime ou Chama. Esses são essenciais e eu recomendo fortemente vocês usarem. Outros encantamentos que eu recomendo vocês colocarem e usarem principalmente no início do game ou contra bosses com muito HP é a Chama Negra ou a Chama Negra da Purificação. Esses dois encantamentos causam dano baseado na vida máxima do boss. Cada vez que você acerta uma skill de Chama Negra, ela tem uma passiva que causa 2,5% do HP do boss. Então, contra bosses com muito HP, tipo Lorde Dragão ou Gigante de Fogo, esses dois encantamentos são muito bons. Recomendo deixar principalmente a Chama Negra. Então seria assim o setup final dos encantamentos. Encantamentos escolhidos, migramos para as armas. Como a gente precisa equipar selos para usar encantamentos, é deles que vamos falar primeiro. Aqui não tem segredo, o selo mais forte para a build é o selo do gigante.
Ele possui um scale muito bom em fé, sendo 2.31, e conta com uma passiva que aumenta em 20% o dano dos encantamentos de fogo, aumentando ainda mais o dano da nossa build. Você o pega no túmulo do herói, localizado na Montanha dos Gigantes. No guia iniciante eu mostro como pegar, e o ideal é ter dois, um em cada mão, visto que a passiva dele se multiplica, o que gera um aumento de aproximadamente 44% de dano nos encantamentos de fogo, totalmente quebrado. Existem algumas skills que não são beneficiadas pela passiva do selo, mas como quase não usaremos nenhuma, não vou entrar em detalhes. E para você que gosta de entender o porquê do dano ser multiplicativo e não somatório, aqui vai uma explicação resumida. Imagine que uma skill cause 1000 de dano. Com um selo equipado, essa skill dará 1200, não precisa ser nenhum gênio para saber. Porém, ao equipar o segundo selo, se a passiva desse selo agisse de forma somatória, a skill teria que dar 1400, mas na prática não é isso que acontece. A real é que esse 1000 de dano vezes 20% do primeiro selo acarreta em 1200 de dano, e esse mesmo 1200 é multiplicado depois pela passiva do outro selo, o que proporciona 1440 de dano. Pode parecer pouco, mas imagine essa multiplicação na skill causando 10k de dano, a diferença é gritante. E isso só reforça que as passivas dos selos agem de forma multiplicativa e não somatória, o que nos gera 44% de dano a mais na build. O único problema é que a gente só pega um selo por jornada. De começo de game então, a gente pode usar o selo da Tervre na mão direita para castar os encantamentos e usar o selo do gigante na mão esquerda, apenas para usufruir da sua passiva, visto que o selo da Tervre tem o maior skill em fé do jogo. De começo, ele causará mais dano naturalmente. Assim que você começar uma segunda jornada, recomendo fortemente que você troque o selo da Tervre por outro selo do gigante, para que assim a build alcance o potencial máximo. Agora, com foco na versão híbrida, fazendo uso tanto de encantamentos quanto de armas, não tem pra onde fugir. Quando falamos de builds de fé e ainda por cima de fogo, a primeira opção da lista sempre será a Lâmina Blasfema. Essa é atualmente uma arma Tier S e com certeza uma das mais fortes do jogo, considerada por muitos a arma mais quebrada já inventada. Ela possui atualmente 0.63 de skill em força e 0.9 de skill em fé, mas o grande ponto forte dela é a sua cinza de guerra. Chamada de Chama do Saqueador, é uma das skills mais roubadas do game e com capacidade de deixar o jogo no modo easy. Quando usada, faz com que o nosso personagem levante a espada e depois bata ela no chão, liberando uma onda de fogo que percorre uma longa distância, causando um stagger muito alto que interrompe os ataques dos inimigos, além de causar 22 de dano à postura. Até aí tudo bem, mas agora que entra a putaria. Ao acertar, essa skill cura o nosso personagem em 10% do HP máximo, mais o dano flash da arma. Além disso, a skill escala puramente com fé e causa um dano puro de fogo, o que faz dessa arma a escolha perfeita para a build. E como se tudo isso não bastasse, ela ainda tem uma passiva que nos faz recuperar mais 4% de HP quando o inimigo morre perto da gente. Então já deu pra perceber por que essa arma é ridícula. A skill escala puramente com fé, tem um dano muito alto de fogo, pega a distância, causa dano à postura e ainda cura o personagem toda vez que acerta. Sério, isso aqui deveria ser proibido, meu Deus do céu. Mas, como eu sei que tem muita gente que gosta de explorar outros caminhos, eu vou passar superficialmente por outras opções que eu considero muito boas também. Você pode usar o Esfolador da Pele Divina com a skill do Tornado da Chama Negra e a afinidade da Arte da Chama. Essa skill tem um dano muito alto em área, causa um stagger e um dano à postura muito bom. E ainda por cima, por usar a Chama Negra, aplica a passiva que causa 2.5% do HP do boss por hit, muito útil principalmente em bosses imóveis e no mundo aberto. Ainda na pegada da Chama Negra, outra que encaixa muito bem é a Espada do Matador de Deuses. Ela escala com fé e destreza, e a sua cinza de guerra, chamada de a Chama Negra da Rainha, tem um dano extremamente alto, tanto físico quanto de fogo, além de aplicar a Chama Negra e quebrar com facilidade a postura dos bosses. Na sequência, a Lâmina de Magma é outra muito bacana de se usar. Essa você farma lá na Mansão Vulcânica e a sua cinza de guerra, chamada de Mar de Magma, escala puramente com fé e causa um dano de fogo muito alto. Ela é muito boa tanto contra bosses quanto no mundo aberto, além de ser muito bonita. Como quarta alternativa, eu deixo a Nagakiba com a afinidade de Arte da Chama e imbuída com a cinza de guerra do corte duplo. Ela vai escalar muito bem com fé e destreza, e essa cinza de guerra consegue causar um dano físico e de fogo muito rápido, além de acertar de muito longe devido ao alto range da Nagakiba.
Outra alternativa é usar a Nagakiba com corte duplo, mas dessa vez com afinidade aguçada, para aumentar muito o skill em destreza da mesma, e isso abre a possibilidade de encantarmos ela com o buff da chama de sangue. Esse buff causa um dano de fogo muito alto, além de causar sangramento também, que se somado ao sangramento passivo da arma, deixa essa versão muito boa em diversos momentos do jogo. Ao total, eu trouxe 6 opções de armas, então você pode analisar com carinho e escolher a que mais gostar. Ademais, nada impede de usar mais de uma arma ao mesmo tempo, e ir mudando ou adaptando conforme o boss que for enfrentar. E também, nada impede de usar outras armas e skills que julgue interessantes. No que se refere aos talismãs, eles são relativamente simples de encaixar. Por padrão, usaremos o escorpião de fogo para causar mais 12% de dano nesse elemento, em conjunto com o ícone de Godfrey, para aumentar em 15% o dano dos nossos encantamentos quando usados de maneira carregada. Os outros dois, usaremos o espada de ritual para ganhar mais 10% de poder de ataque quando estivermos com HP no máximo, e o talismã de tela do bando, para aumentar em 8% o dano dos nossos encantamentos. Esse talismã de tela do bando você pode substituir pelo talismã de tela do fiel, no começo do game. Ele aumentará em 4% o dano dos encantamentos, e depois, quando fizer a quest do Gory, você pega a versão superior e substitui. Com foco em causar mais dano na skill da Lâmina Blasfema ou das outras armas, a gente substitui o tela do bando e coloca o fragmento de Alexander, para causar mais 15% de dano na cinza de guerra das armas. Como esse em específico você só pega fazendo a quest toda do Alexander, você pode usar o jarro do guerreiro, mas para isso terá que matar o Alexander, o que eu não recomendo muito. Um detalhe importante é que no guia iniciante eu falei que dava para reviver os NPCs, mas depois de algum tempo lendo os fóruns percebi que isso não é possível, então só recomendo matar o Alexander se quiser deixar a build mais forte de início, e não se importar em fazer a quest em NG+. No geral, os talismãs vão encaixar em todas as armas, e como a Lâmina Blasfema recupera a vida o tempo todo, o espada de ritual encaixa perfeitamente no setup. No Elixir, usaremos a envolvida por chamas para aumentar em 20% o nosso dano de fogo por 3 minutos, em conjunto com a rachada com espinhos de pedra, para aumentar em 30% o dano à postura dos bosses por 30 segundos. Como os encantamentos de fogo e a grande maioria das armas causam dano à postura, são esses dois que eu recomendo usarem. Agora, rapaziada, no que tange o set, você pode literalmente colocar o que mais gostar. Aqui, buscando manter o cosplay em dia, eu optei em colocar o set do Monge de Fogo. Ele tem uma defesa muito boa e você consegue farmá-lo bem cedo no game, assim que chegar em Liurnia, no mesmo local onde pegamos o livro de orações do Monge de Fogo. Buscando deixar o personagem com 51 de equilíbrio, que é o mínimo recomendado no PvE para não sofrermos stagger e não sermos interrompidos com facilidade, aconselho mudar a bota ou o elmo e colocar um mais pesado que um maior defesa. Nos clipes, estou usando o set todo do Monge de Fogo e a bota coloquei o do Crisol. Com ela, eu fico com 53 de equilíbrio, e dessa forma, não é qualquer tapa do boss que vai interromper o cast dos encantamentos. Você pode colocar qualquer elmo e bota de sua escolha. O do Radan é uma boa alternativa no começo do jogo, visto que você o compra bem cedo na mesa redonda. Quando tiver mais fortitude, você pode trocar o set do monge por outro mais pesado e deixar a build bem mais tanque. Eu recomendo o set do Crisol, além de ser muito bonito, combina bastante com a build. E nos encaminhando para a reta final, eu deixo a sugestão de 3 summons que julgo muito quebrados. O primeiro que encaixa muito bem é a Lágrima Imitadora. Ela cria uma cópia do nosso personagem, um pouco mais fraca, mas que faz uso dos nossos encantamentos e da arma. E aqui que entra a malandragem. Se estivermos equipados com a Lâmina Blasfema, o clone também ficará se curando, ficando quase imortal. O segundo que eu gosto de usar é o Summon da Faca Negra. Ele é um assassino bem ágil e com muito dano. Como ele usa a adaga Faca Negra, ele possui uma skill que dá dano por segundo muito alto e aplica um debuff no boss que tira 10% da vida máxima dele. Muito forte. O único ponto negativo é que ele não é muito tanque, mas o dano que ele causa compensa bastante. Por último, outro que gosto de usar é o Comedor de Strumes. Ele já é bem mais tanque e possui uma skill que diminui a resistência elemental dos bosses em 15%, aumentando ainda mais o nosso dano. Entretanto, às vezes ele peca um pouco em ficar puxando o agro do boss. O Summon da Lágrima Imitadora, você pega em Nokron. Depois que você mata o Radan e libera Nokron, você vai até lá e pega o Summon com bastante facilidade. Já o Summon da Faca Negra, você tem que progredir na quest da Runny. E o Comedor de Strumes, você tem que fazer a quest do Celuvis e do Comedor ao mesmo tempo, até chegar o momento que o Celuvis transforma ele em marionete e você pode comprá-lo. De forma geral, essa build do Deus do Fogo é incrivelmente forte, tem muito dano, muito stagger, causa dano à postura e é muito versátil, lida muito bem contra bosses agressivos ou bosses chatos. Dito isso, ressalto que eu me diverti demais jogando com ela e aconselho vocês a darem uma chance. Garanto que não vão se arrepender. Abração forte do Hor, fiquem bem, obrigado a todos que ficaram até aqui, é sempre um grande prazer e até o próximo vídeo.
Ah, may chaos take the world. May chaos take the world!